Nova Manhã. Pensa Comigo, com Gabriel Chalita. I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Martin Luther King com I Have a Dream, um dos discursos mais brilhantes da história. Professor, escritor e filósofo Gabriel Chalita, bom dia para você. Estamos aqui hoje lembrando desse discurso, porque foi exatamente no 28 de agosto, né, professor? Bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Exatamente, foi no dia 28 de agosto de 1963, na capital dos Estados Unidos, né, em Washington, D.C., que Martin Luther King, né, fez esse grande discurso, esse notável discurso, falando sobre as dores dos seus irmãos, as dores do seu povo, um país que teve uma segregação racial medonha, em que pessoas foram mortas, pessoas foram banidas da sociedade, e ele faz um discurso belíssimo, sem ódio nenhum, sem raiva nenhum, sem espírito de vingança nenhum, só com um sonho que um dia as pessoas pudessem ser julgadas não pela cor da sua pele, mas pela nobreza do seu caráter, pela sua história, pelas suas atitudes, né? Quando ele fala que ele sonhava que os seus filhos pudessem sentar na mesa com outros filhos de outras famílias, que pudessem brincar nos mesmos, né, lugares, que pudessem conviver nos mesmos espaços. O Nonato, por que eu acho muito relevante a gente pensar e se lembrar um pouquinho do Martin Luther King? Porque o mundo hoje passa por uma ausência de pacifistas. O que são pacifistas? São líderes que têm poderes sobre as pessoas, que são notados pelas pessoas e que têm um discurso de paz, que acreditam profundamente que a paz a mola propulsora da construção de uma sociedade melhor. A gente vive momentos de muito ódio. A gente vive momentos de ódio na política, a gente vive momentos de ódio nas religiões, a gente vive momentos de ódio na relação entre as pessoas, em pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais. É muito interessante que há estudos que dizem que aquelas pessoas mais raivosas, que gritam mais, que xingam mais, conseguem mais aderência nas redes sociais. Isso é uma série de interrogações que a gente precisa fazer. O mundo vive uma guerra medonha na faixa de Gaza, no Oriente, de repente um país como o Irã, que tem um poderio militar complexo, entrando um pouco na guerra, mulheres e crianças morrendo ali na faixa de Gaza. Israel não tem um discurso pacifista também. No começo era uma defesa pelo ataque que sofreu, depois se transforma num processo de vingança. A gente continua com a guerra lá na Ucrânia, com a Rússia, crianças morrendo, mulheres morrendo. A gente tem 100 milhões de refugiados no mundo. Tudo isso leva a interrogações importantes. Será que a gente não precisa mais de discursos de paz? Estamos começando, né? O Diogo Amorim e você comentando sobre as eleições em São Paulo, a campanha eleitoral em São Paulo e no Brasil. Se a gente pegar alguns vídeos que estão saindo nessas campanhas, muito discurso de ódio, de xingamentos, de ameaças. Eu acho que o mundo precisa voltar a sonhar com pacifistas. Eu quero fazer um parêntese só da Convenção Democrata que aconteceu nos Estados Unidos na semana passada, e 4 discursos que vale a pena as pessoas irem lá no YouTube e verem esses discursos, né? Tá em inglês, mas tem tradução em português. Um discurso é o da Michelle Obama, que fala muito da paz, que fala das heranças bonitas, das virtudes que ela recebeu da sua família. Depois ela chama o marido dela, né, o Barack Obama, agora eu chamo o amor da minha vida. Um discurso lindo do ex-presidente Obama, que foi o primeiro negro a ser presidente do país que tem o maior poderio militar e econômico do mundo, que é os Estados Unidos, e que teve uma aprovação impressionante, nenhum escândalo, nada que marcasse a sua trajetória. Aí o discurso da Oprah, uma mulher que foi vítima de violência, de sofrimentos, é uma das mulheres mais poderosas do mundo hoje, e o discurso da Kamala Harris, que é a candidata democrata. Eu acho muito bonito isso, independentemente das linhas partidárias,
como que na estrutura de um discurso você pode falar menos de ódio e mais de paz, menos da raiva que você tem do outro lado e mais da construção de algumas virtudes que são tão essenciais para a sociedade. Acho que essa lembrança, Nonato, do Martin Luther King é uma lembrança de repensar um pouco os políticos que a gente vota, as pessoas que a gente admira e tentar entender por que esses discursos de ódio estão conseguindo tanto adeptos. O que está acontecendo com a nossa humanidade? A gente precisa pensar sobre isso. E mais, né, é importante você fazer esse chamamento, né, da falta de pacifistas. Eu estava aqui tentando relembrar, talvez os dois últimos grandes tenham sido dois sul-africanos, o Nelson Mandela e o bispo Desmond Tutu, né, que morreu em 2021, salvo engano, mas acho que foram os últimos dois grandes nomes, assim, com projeção mundial, que efetivamente tinham um trabalho voltado para o pacifismo e que eu me lembro aqui de cabeça. Não sei se você teria aí um outro nome, Chalita, mas eu acho que o Desmond Tutu teria sido o último dos grandes, não? E o resto é muito mais antigo, né? E você fala do Gandhi. Isso. Muito interessante que John Lennon, você vai pensar em pessoas que lutaram tanto pela paz, pessoas que já morreram há algum tempo, né? O Brasil teve um Dom Helder Câmara, que tinha um discurso belíssimo de fazer com que pobres e ricos não brigassem, que Norte e Nordeste, Sul e Sudeste, Centro-Oeste fosse o mesmo país. Então, a gente tem uma carência disso, de pessoas que não olhem só para o próprio umbigo. Eu fico muito preocupado, né? Tenho o maior respeito pelas redes sociais, eu acho que é uma maravilha você se comunicar à distância, mas quantas pessoas com tantos seguidores estão mais preocupados com o seu próprio umbigo do que com a paz no mundo, com a construção de laços reais entre as pessoas, com o desenvolvimento de afetos. Então a gente carece disso. Enquanto nós não temos, vamos lembrar aqueles que se foram para continuarmos aprendendo com eles, né? Sem dúvida. Chalita, obrigado por hoje. Boa quarta-feira para você, bom restante aí de semana. E na próxima quarta a gente se encontra de novo. Até lá. Até quarta-feira, Donato. Pensa comigo. Gabriel Chalita sempre com a gente aqui. Já que o Chalita chamou atenção aí para o discurso do Martin Luther King, vamos ao tributo ao Martin Luther King. Wilson Simonal, composição lá de 1967, que ele mostrou lá para o César Camargo Mariano, juntamente com o Ronaldo Boscoli, e daí surgiu esse som aí, ó, o tributo a Martin Luther King, na voz do Wilson Simonal, que ele diz: sim, sou um negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais que a luta está no fim.